Querido Deus, eterno Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa e agradecidos porque temos a oportunidade de expressar juntos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, que vem do profundo de nossas almas. Verdadeiramente Te amamos e adoramos na beleza da Sua santidade e na pureza da Sua palavra. E sabemos que não estaríamos bem se nós estivéssemos fora da Tua presença, porque a Tua presença é o que nos guarda, nos salva, nos sustenta, nos alimenta. Por isso pedimos que não deixes de acampar ao nosso redor através do anjo do Senhor, para que nos livre de todos os males, todas as perseguições, e nós venhamos a ter a nossa vitória diária, da nossa luta diária. Ajude o Senhor a todos os meus amados e queridos irmãos daqui do Recanto das Águias, os que estão nos vendo e ouvindo pela internet, pela nossa página e também pelo YouTube, que o Senhor possa abençoá-los ricamente através da Sua palavra. Abençoe aqueles que de alguma forma, alguma maneira também ouvirão estas palavras, que eles possam sentir que o Senhor está sob controle e que Tu estás cuidando da Tua igreja, do Teu povo, da Tua noiva querida. Suplico, Pai, mais uma vez, que não seja uma voz humana que ecoa, mas que seja a voz divina do Senhor, para atingir a alma, coração, porque nossa voz não é tão contundente, e ela pode até enfraquecer, como o nosso irmão Nai está rouco, quase não aguentando louvar o Senhor. Mas Tu escutas a voz lá de dentro da nossa alma. Assim faça também com que todos possam ouvir a voz que está dentro de mim, a voz do Espírito Santo, a voz do sétimo anjo, a voz da Tua palavra. Pai, ajuda, pois, perdoando nossas falhas, nossos erros, que também são cotidianos, são diários, e nós temos que implorar, pedir perdão a Ti, e até mesmo uns aos outros, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e ansiamos por aquela manhã, quando isto terá fim, isto vai terminar, nunca mais pecaremos, nunca mais aborreceremos o Teu Espírito, e nem a nenhum irmão ou irmã. Seremos transformados pelo poder do Senhor, e antes mesmo de subir no rápido, o Senhor dará um poder sobrenatural a esta noiva, e a juntará para o rápido. Por isso estamos entregues nas Tuas mãos, Pai, agradecidos mais uma vez. Abençoa-nos, pois, ó Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode se assentar por um momento. Eu quero me dirigir aos nossos irmãos da internet, que estão conectados conosco
já nos comunicaram que estão assistindo os cultos em várias partes do Brasil. Eu quero dizer a eles que a minha oração é que eles sejam abençoados, alcançados por esta voz que acredito ser a voz de Deus, a revelação de Deus, porque senão eu não estaria aqui na plataforma, se eu não acreditasse que Deus me mandou dizer a vocês o que eu tenho que dizer. Por isso sou grato a Deus pela amizade e o carinho daqueles que estão nos assistindo. E confiadamente nós esperamos aqui também no Recanto das Águias, no Tabernáculo Vitória, sermos abençoados, sermos alcançados por esta grande bênção de Deus, por esse grande amor de Deus, esta grande compreensão do Espírito Santo, sabendo que nós somos fracos, miseráveis, mas que o adoramos em espírito e em verdade. E que queremos ser melhor. Queremos alcançar uma posição melhor. Queremos agradar ao Senhor. Mas vemos nos nossos membros uma guerra contra o nosso desejo do Espírito. E por isso nós temos constantemente, diariamente, cotidianamente, essa batalha jamais uma vez pelejada, que é na nossa mente. A batalha jamais pelejada na mente é a mais ferrenha. Como diz o irmão Brana, que aquele índio respondeu para ele, quando ele lhe perguntou como está o cacique, ele disse bem e mal. Ele disse, mas como bem e mal? É porque eu tenho 2 cachorros dentro de mim brigando, um branco e um preto. E o profeta disse, quem vence? Ele disse, aquele que eu alimentar mais, aquele que eu der mais corda para ele, aquele que eu der mais tempo para ele cochichar no meu ouvido, tentar me convencer do contrário, esse com certeza vence. Mas se eu depositar minha fé na palavra, fé em Deus, fé no que está escrito, no que eu verdadeiramente tenho aceitado na minha alma, no meu coração, então Deus vence na minha vida. E é assim que nós prosseguimos adiante, essa caminhada constante para alcançarmos o nosso objetivo, que é o amor divino, a pedra de coroa. Não aceita pela fé, como se diz normalmente, pelas pessoas que diz ter pela fé. Eu também tenho pela fé, mas eu quero também ter materialmente presente na minha vida. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem, mas elas existem. Então, pela fé, nós as vemos e queremos para cada um de nós essa estatura de um varão perfeito. Comentei com alguém esses dias que me disse, compartilhando com umas postagens que eu fiz sobre a hibernação, e ele disse, mas console, pastor, porque há um povo que está vivendo isto. Eu disse, aleluia, só que eu não tenho visto. Eu não tenho conseguido enxergar isso, porque pregamos algo e vivemos outro. Então eu completei e disse, se o irmão tem todas essas revelações e essas virtudes, parabéns, Deus te abençoe, porque você é único. Então ore por mim, porque eu estou buscando isso.
E a realidade dos fatos é que não queremos admitir, conceber de que nós precisamos de algo bem mais forte, poderoso, audacioso do que o que nós já temos recebido até aqui. E é por isso que nós estamos buscando este nascimento, esta mudança, esta transformação, e ela só virá através do amor. Só o amor. Como escreveram o irmão, creio que foi o irmão Gessilei, ou Wesley, eu confundo as postagens dos dois, mas entre o mundo e o amor, escolha o amor, porque se você viver o amor, você conquista o mundo. Se tivermos o amor, as batalhas serão conquistadas, os degraus serão atingidos, a meta será alcançada e o nosso objetivo estará diante de nós, se nós atuarmos, vivermos, compartilharmos esse amor de Deus nas nossas vidas. Ainda dependemos de muita coisa, embora tenhamos recebido demasiadamente coisas maravilhosas durante todo este tempo. Podemos às vezes nos gabar de conhecimentos que o mundo teológico, o mundo religioso não tem alcançado, e nós temos alcançado através da mensagem do profeta William Branham. Mas no espelho enxergamos que nós não temos conseguido viver o que o William Branham pregou. Nós cremos, somos abençoados, mas temos que encarar o espelho da palavra. Temos que encarar a realidade dos fatos. Gritamos, saltamos, pulamos, e amanhã estamos deitados no solo, caído, por um deslize, por um segundo, de falta de vigilância. Tropeçamos e caímos. Por quê? Porque achamos que temos mais do que os demais? Na revelação, sim. No conhecimento, sim. Mas nas fraquezas da carne, não somos melhores do que ninguém. Estamos sujeitos às mesmas paixões que eles são sujeitos, diz a Bíblia. Os próprios profetas, Elias, era sujeito às mesmas paixões que nós. E não foi por acaso, por coincidência, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne para sentir as mesmas fraquezas que nós sentimos, para passar pelos desejos da carne como nós passamos, até se sentir febril, pulsar o seu coração, o seu espírito, e enfermar a sua carne pelos desejos naturais. O profeta irmão Branham chega a dizer assim: você me pergunta, mas irmão Branham, Jesus foi tentado como eu? O profeta disse, claro, mas ele foi tentado naquilo, principalmente naquilo. Mas ele venceu. Por isso, um homem de 30 anos de idade, 33 anos de idade, segundo os relatos, aparentava 50 anos. Ele foi tentado em tudo, na conquista,
a fama, o diabo lhe ofereceu: tudo isto te darei. Cobiça dos olhos, riqueza, luxúria, fazendas, gados, terras. Porque o diabo ofereceu para ele, porque ele pertencia. Ninguém pode oferecer algo que não tem. E o diabo foi claro em dizer: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Servir ao mundo, servir às coisas do mundo, servir à vaidade, à luxúria, à religião, aos credos e dogmas, é adorar a Satanás. Servir a grupos religiosos, seguir homens com interpretações N da Bíblia e da mensagem, é adorar a Satanás. É por isso que o profeta disse que Deus não trata com grupos, Deus trata com indivíduos. Não é você e meu grupo, é você e Deus, é eu e Deus, é você e Deus, irmã, irmão, jovem, adolescentes, crianças. Ele trata individualmente com cada um de nós. Mas se Ele me dá a verdade, e dá a verdade para você, e dá a verdade para você, e trata com a verdade com você, não há como nos reunirmos e estarmos juntos. Por quê, irmão Nereu? Porque pássaros da mesma plumagem voam juntos. Falando em Jesus, entre linhas, como o profeta diz à noiva, lê entre linhas. Vamos fazer um pouquinho diferente. Isaías, Gelene, se Ele quis, o Senhor Jesus Cristo, vamos dedicar a Ele a Madalena. Que beleza. Você, minha pequena Gerlene, meu menino Isaías, que Deus abençoou com essa menina, selou a vocês com essa linda menina. Senhor Jesus, estamos falando entre linhas pelas críticas que o mundo incrédulo, ateu, faz concernente ao Senhor, dizendo que tu eras apaixonado por Madalena, e fizeram já fitas cinematográficas insinuando
estas coisas, mas eu cheguei à conclusão certa e verdadeira de que o Senhor realmente não era apaixonado por Madalena. O Senhor continua apaixonado por todas as Madalenas. Por aquela mulher que teve a revelação da sua ressurreição, a revelação da sua vinda dentro do sepulcro, e lhe chamou de Senhor. Por isso eu dedico a ti, Madalena, a igreja da ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba em teus braços e a abençoe. Madalena, onde puseste o meu Senhor? Ele foi e disse: Maria. Era ele. Madalena, ele continua no nosso meio. Ele continua nos abençoando. E ele abençoa você eternamente. Deus te abençoe. Isaías, Edirlene e Madalena. Agora eu acho que eu posso começar a pregar. Não. Fiquem de pé por um momento. E eu vou ler Apocalipse capítulo 5. Versículo 1 até o versículo 6. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ainda mais adiante, no capítulo 10 de Apocalipse, diz: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre,
o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Obrigado, Senhor. Contamos com a tua ajuda para continuar com o nosso pensamento, o nosso raciocínio, de que nós precisamos de algo mais forte, mais contundente, algo mais do que nós já temos recebido até aqui. Sentimos a ausência do teu profeta, fisicamente, mas sabemos que a promessa é de que ele está no topo da montanha, zelando pelo seu rebanho. Nós confiamos assim, Pai. Nós acreditamos assim. O Senhor está sempre presente. Numa outra dimensão invisível aos nossos olhos e até a nossa percepção espiritual, mental, mas sabemos que o Senhor está ali para nos guardar e nos proteger até que estas Escrituras se cumprem. Por isso nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, por favor. O culto passado, nós o encerramos deixando no ar um pensamento que nos levou a meditar durante a semana, de que nós ainda não recebemos o que nós temos que receber, de que a noiva ainda não tem tido o seu real e genuíno avivamento. E que nós estamos esperando por isso. Não podemos, de maneira nenhuma, de forma alguma, admitir que é isso que temos é tudo. Porque se o fizermos, estamos perdidos. Algo tem que estar a caminho mais poderoso do que já aconteceu em todo o planeta Terra. Em todos os tempos, estações, eras do ser humano na Terra. Algo que vai sacudir, vai balançar os credos, dogmas, doutrinas, interpretações que se tem feito da Bíblia e da mensagem. E essa corrida do ouro, essa expressão nasceu quando descobriram as minas de ouro. E todos começaram a correr com enxada, pá, para conseguir as pepitas. E o mundo descobriu uma mina de ouro no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no poder do Evangelho de Cristo. E por isso se iniciou uma corrida de ouro em busca das pepitas, das curas, dos milagres, das emoções, sensações. Mesmo na mensagem, no ministério de William Branham, um dos maiores profetas já enviado à Terra, ele disse que multidões ele arrastava. Reuniões que, contadas, somadas pela própria polícia, organizadores dos eventos, que era a Adonep, mais de 10 mil, 20 mil pessoas invadiam os coliseus
as arenas, onde se fazia os cultos, o trabalho de William Branham. E eles não voltavam vazios, porque encontravam as suas pepitas de ouro. Eram curados, eram ressuscitados, recebiam olhos sem ter nem o caroço no buraco, recebiam pernas que eram mais curtas do que a outra, 40 centímetros, e assistida visivelmente por todos que estavam ali na frente, vendo a perna menor ficar do mesmo tamanho da outra. Eles não eram decepcionados. Nas campanhas de Paulo, dos apóstolos, dos mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, tinha algo para eles, especial para a sua época, para o seu tempo. Como Deus tinha algo mais que especial através de William Branham. Mas como chegou numa era em que a palavra já não tinha finalidade, não tinha função, os ensinamentos tinham se perdidos, e não havia conhecimento da palavra, e por isso não tinham um mensageiro específico de Deus para poder dirigir aquela era. Foi simplesmente o movimento dos dons espirituais. Mas Deus tinha um homem na terra. Deus tinha um mensageiro, não para completar as eras da igreja, mas para trazer o algo mais tremendo que a terra já recebeu. O Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos pais apostólicos, da igreja primitiva, a fé dos filhos últimos. Ele restaurará todas as coisas, porque Elias virá e restaurará. E não se faz uma restauração de algo que não está quebrado. Não se faz uma restauração de algo que está esmiuçado. Para restaurar alguma coisa, ela tem que estar quebrada, moída, destruída. E Deus viu exatamente isso no fim do tempo, que a igreja estaria desfacelada, quebrada, humilhada, mas que ele enviaria um profeta a ela, e este profeta a restauraria, a faria de novo de volta a palavra. A noiva de Cristo não pertence às 7 eras da igreja. A igreja dos últimos dias, estou dizendo, Deus selou os eleitos para a noiva durante 7 eras. Mas resta um povo pequeno, humilde, simples, que vai voltar a Atos e dará continuidade a Atos dos Apóstolos, porque Atos não teve ponto final. Ele ficou sem terminar, ele ficou sem acabar o seu relato. E quem vai acabar o relato de Atos dos Apóstolos e vai dar continuidade ao poder que Deus derramou lá, a palavra revelada lá, será a noiva de Cristo. Mas Deus queria selar a 7ª era da igreja. E ele então pegou o seu mensageiro e disse para ele: essa era não tem mensageiro.
Eles só têm dons espirituais, eles vão se perder nos dons. Então, faça isso. Entre no meio deles, dos pentecostais, e faça a obra de um evangelista. Pregue para eles, pregue a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, com toda longanimidade, doutrina. E assim os pentecostais foram preparados e selados nas 7 eras da igreja. Mas o profeta disse: Deus levantará na ressurreição dos mortos um pentecostal genuíno da época e o colocará como mensageiro de Laodiceia. Porque ele, William Branham, sabia e cria na promessa de Deus. Porque ele ouviu audivelmente Deus dizer para ele: faça a obra de um evangelista até que isso seja mudado. E Deus começou essa mudança em 28 de fevereiro de 1963, com a descida dos 7 anjos poderosos da eternidade, lhe trazendo a revelação que levaria a noiva a este avivamento, que era a revelação dos 7 selos. E quando William Branham terminou de pregar essa mensagem, ou essa série de revelações, ele fez uma dedicatória no livro. Esse livro é dedicado à noiva do Senhor Jesus Cristo. Ali foi o começo da mudança ministerial. E ele revelou os selos. Cada dia sobrenaturalmente, fatos acontecendo, sucedendo, revelações tremendas, e a ansiedade para que se chegasse ao 7º selo, para que ele pudesse ser revelado. O profeta diz que quando ele abriu mensagem do 6º selo, quando ele abriu o 6º selo, o Espírito Santo abriu o 6º selo para ele, ele descobriu um livro separado de outro livro, eram 2 livros. E ele diz que quando o 6º selo foi aberto, concluiu-se o livro da vida. Mas ele enxergou um outro livro. Estava selado também. Por isso o livro estava selado por dentro e por fora. Por fora eram 7 selos. E quando abriu o 6º, o 7º estava ali também selado. E quando ele olhou e viu, era o livro da vida do Cordeiro. E ele disse: é neste livro, naquele livro da vida, estão escritos o nome de todos os salvos, de todos que ele remiu durante todas as eras do tempo, Velho Testamento. Todos eles foram escritos no livro da vida. E daquele livro poderiam ser retirados seus nomes, se eles não obedecessem a Deus, como o de Judas Iscariotes foi. Mas quando ele viu o livro do 7º selo, ele entendeu que aquele livro era o livro da vida do Cordeiro, e que ali estava escrito o nome, os nomes de toda a noiva do Senhor Jesus Cristo. Esse era o livro da noiva, o livro da noiva, e dele ninguém
pode ser riscado. E assim, chegou a abertura do 7º selo. E todos ansiosos, talvez alguns até decepcionados, quando o profeta deu até um descanso para um culto de perguntas e respostas dos selos, para aliviar a tensão. E quando veio, ele diz: o 7º selo é um silêncio de meia hora. Quando abriu-se o 7º selo, houve 7 explosões, de 7 trovões. E o que os 7 trovões falaram, Deus proibiu de revelar em público. Então não posso dizer mais nada, diz o profeta. Eu só posso chegar até aí. Mas ele começou a mostrar que a noiva, ainda que tenha chegado à 7ª era e sido selada, contudo lhe faltava algo. Lhe faltava a vida da semente. Lhe faltava o poder total para vencer a si mesmo primeiro, depois vencer ao diabo em suas armadilhas, em suas ciladas. Ele sabia que tinha que haver aquilo. E durante o período que ele começou a pregar os 7 selos, 1º, 2º, 3º, e vendo os cavaleiros, vendo os animais, vendo a tribulação que se passaria no 4º selo e no 6º selo, ele olhou tudo aquilo, vendo os 144 mil judeus sendo selados no 5º selo, ele disse: meu Deus, a noiva precisa de algo. E ele vem pregando a mensagem do 3º selo, parágrafo 182 e 183, e diz assim: agora esta é a razão, este é o porquê os avivamentos que estávamos supostos a ter, nós temos avivamentos denominacionais. Pregando o 3º selo. Mas não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, 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 Senhor. Ele grita: não, 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 Senhor. Não temos tido ainda uma verdadeira sacudida. Mas irmão Brana e seu ministério, irmão Brana e a ressurreição dos mortos, irmão Brana e os paralíticos. Isso são avivamentos denominacionais. Que não depende dos pregadores, mas da fé das pessoas. Esses sinais seguirão aos que crerem, não aos que pregam nas denominações. Mas o profeta viu que na fase da noiva, na era da noiva, seria diferente. Ele disse: esse tempo vai chegar e vai ser diferente. Nós não vamos pedir,
Nós não vamos implorar por uma cura, nós não vamos pedir por um milagre, nós não vamos estar ralando os joelhos. Não, nós não vamos pedir, diz o profeta, nós vamos ordenar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o caminho do amor divino, esse é o caminho para chegarmos lá. Deus está nos preparando para isso. Então não pense que os avivamentos que tivemos até hoje, mesmo, me desculpe, os que não gostam que eu falo claro assim, mesmo no ministério de William Branham, era avivamento denominacional. O que salvou a era pentecostal foi pregues a palavra, redargua, repreenda, com toda a longanimidade de doutrina. Isso salvou os pentecostais, a palavra. Mas dons, milagres, não. Esses sinais seguem aos que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, ressuscitarão os mortos. Mas por que não se faz isso hoje? Porque somos mais incrédulos do que os pentecostais. Estamos cheios demais de interpretações. Não queremos viver a nossa fase. Não queremos ver as revelações de Deus para nós, mas viver o que passou. Porque o profeta diz que Pentecostes, a experiência pentecostal, ela nunca terá fim. Ela nasceu no dia de Pentecostes, a experiência da noiva, e ela terminará com a noiva deste século. É tão grande, tão poderosa esta coisa que há de vir, que o profeta disse: o que? Adão e Eva, meu Deus, voltou lá no Éden. O que Adão e Eva perderam, esta igreja do século 20 recuperará. Por isso ele disse, e possivelmente ficamos só com esse parágrafo da primeira página, de 6 que eu resumi, de 20 que eu tinha anotado. Não. Não, Senhor, não pense que temos reavivamentos, porque nós não os temos. Tem milhões e milhões e milhões de membros de igrejas, porém não há nenhum avivamento em parte alguma. Não há. A noiva, ele diz, 183, a noiva ainda não tem tido um avivamento. Vocês veem, ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir essa noiva ainda. Vê vocês, nós estamos esperando isto. E eu estou até hoje esperando isso. Você está? Mas tem uma coisa: serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Vejam, sim, Senhor, porque Ele os mandará, porque Ele os tem prometido. Primeiro selo, 75, ele diz: então veio esses 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio que através desses 7 trovões
será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Você vê a noiva unida? Não, dividida. Mas os 7 trovões vêm para reunir a noiva, unir a noiva e dar a ela a fé arrebatadora. Vê você? Porque com o que temos neste momento, irmãos, é o profeta, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Ali está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina, mas nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde isso está escrito. Isto sim, 1:67, dará fé para aquela graça arrebatadora vir para a igreja. Para que a igreja possa se mover. Foi o que eu disse. Vem esse poder, vem essa revelação tremenda, e não é só... Não, vai fazer ela mover sobre a terra. E aí será a autoridade da pedra de coroa na terra. Pai Celestial, essas coisas são maravilhosas e o povo às vezes tem que compreender estas coisas, ouvi-las, até esse tempo vir e nos preparar para essa grande fé de transladação. E sabemos que estas coisas serão reveladas nos trovões. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Tem que haver algo. Tem que haver algo. Tem que haver algo. Senão ninguém vai escapar. Aqueles que dizem que já tem esse algo estão inimigos um do outro, divididos na própria cidade. Não se entendem na mesma mensagem, na mesma fé. Estão embaralhados, embaraçados, confundidos. Mas Deus vai unir um povo, vai reunir um povo. Não será um grande número de pessoas, mas pessoas que querem, de qualquer maneira, este algo tremendo de Deus. Por isso, se você crê nisto, e se você deseja isso de corpo, alma, espírito, vem e diga: Deus, eu preciso deste algo para mudar a minha natureza. Eu sei que o altar é pequeno. Aqui os músicos, todos de joelho. Todos, espero que também ali no estúdio de som estejam todos de joelhos. Momento só, os diáconos se ponham também de joelhos. Todos de joelhos perante Deus. Diga para Ele: Senhor, eu preciso deste algo
tremendo que vai mudar a minha vida, vai mudar os meus pensamentos, a minha trajetória. Eu vou ser diferente, Pai, com esse poder que cairá sobre mim. Por isso agora estou diante de Ti, diante do Teu altar, pedindo, implorando a Ti, porque hoje eu só posso fazer isto, implorar, pedir que este algo tremendo venha, para que um dia eu possa usar de autoridade. Esse poder que hoje não pode ser dado ao povo por causa da natureza, do coração de cada um, mas quando o Senhor trabalhar nesse povo unido, pequeno, simples, o Senhor dará algo tremendo para eles, porque algo grande está a caminho, porque algo bom já está aqui conosco. Conseguimos nos unir, vivemos a mesma fé, compartilhar a mesma vida, o mesmo trabalho. Ah, Senhor, estamos com um passo em Atos dos Apóstolos, estamos chegando lá, já estamos vivendo Atos 2, Atos 4, e agora, Senhor, segura nossa mão e nos faça encerrar essa história da noiva do Senhor na terra. Abençoe este povo, Pai, todos os meus amados irmãos, irmãs, crianças, jovens, adolescentes. Que Deus te abençoe, que Deus, Pai, Tu possas dar a cada um deles uma força que não é normal, não é natural, uma força sobrenatural, que não vai apenas emocioná-los, fazê-los correr, bater tambores, não vai fazê-los apenas bater lata, nada. Vai sim, Senhor, fazê-los viver a Sua palavra, vai fazê-los viver a Sua palavra, receber o poder do Senhor na vida deles. É este algo que nós estamos necessitando, Pai. Por isso, ajude meus irmãos pela internet, ajude a todos que me escutarem de alguma maneira, que eles possam também de joelhos pedir a Ti, reconhecendo: Senhor, eu sei que eu preciso de algo. Eu não preciso profetizar, eu não preciso revelar o segredo de coração de ninguém para aceitar, para admitir que tem alguma coisa faltando na vida de cada um crente desta mensagem, de cada ministro crente desta mensagem. Eu tenho certeza disto, porque o meu profeta falou. Então, Deus, ajude-nos, pois precisamos de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que o irmão cantou, Senhor, que essa igreja toda cante: renova-me, Senhor, eu já não quero mais ser igual, eu quero ser mudado, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmãos e irmãs. Até outra vez, se Deus quiser. Palmas para o Senhor Jesus Cristo.